Ela é professora do Departamento de Psicologia da Unesp Bauru e do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar da Unesp Araraquara, com pós-doutorado pela Faculdade de Educação da Unicamp. É graduada em Psicologia pela Unesp Bauru, é mestre em Educação Escolar pela Unesp Araraquara e doutora pelo mesmo programa. Realizou estágio de doutorado sanduíche no Centro de Pesquisa Sociocultural e de Teoria da Atividade da University of Bath, da Inglaterra. Foi membro da comissão gestora da subsede Bauru do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, de 2010 a 2011, e coordenou de 2011 a 2016 o projeto de extensão universitária que produziu a proposta pedagógica para a educação infantil do Sistema Municipal de Ensino de Bauru. Desenvolve ações de ensino, pesquisa e extensão nos seguintes temas: psicologia histórico-cultural, pedagogia histórico-crítica, psicologia do desenvolvimento, educação infantil, psicologia da educação, formação de professores e processos grupais. Hoje eu tenho a felicidade de tecer em reverso com a professora Juliana Pasqualini. Boa noite, professora. Boa noite, Juliana, minha xará. Que bom tê-la aqui conosco hoje. Eu agradeço o convite, é uma alegria muito grande participar com você aqui dessa noite. Professora, você fez o seu pós-doutorado agora há pouco, né, na Unicamp, sob orientação do professor Demerval Saviani, cuja temática são 3 teses histórico-críticas sobre o currículo escolar. E essa entrevista vai se basear num ensaio que aponta aí a primeira etapa do seu pós-doutorado. Segundo o que essa pesquisa aponta, como se dá a dimensão política do currículo escolar? É com você. Legal, então vamos lá. Sim, eu concluí, há não muito tempo, o meu estágio de pós-doutorado sob orientação do professor Demerval Saviani. E a proposta do pós-doutorado, eu na verdade tenho graduação em psicologia, mas eu digo que desde sempre me aproximando da educação, né? Meu mestrado, meu doutorado já foram no programa de educação escolar da Unesp de Araraquara, e nesse processo eu fui me aproximando não só do campo da educação, né, de um modo mais geral ou mais amplo, mas do estudo da teoria pedagógica, especificamente a teoria pedagógica histórico-crítica, né? E daí o interesse, então, em estar estudando sob supervisão do professor Demerval para aprofundar os estudos dentro dessa teoria. E a proposta do projeto de pós-doc era pensar o currículo escolar à luz da pedagogia histórico-crítica e a sua especificidade quando a gente fala de currículo na etapa da educação infantil. E aí, para isso, eu fui, num primeiro momento, sistematizar essas teses sobre o currículo escolar, tentando sintetizar as proposições da pedagogia histórico-crítica. E é aí que a gente chega na dimensão política do currículo, né? Então, uma das teses vai defender, eu fiz, então, né, nesse formato, sistematizando teses a partir dos estudos que eu realizei. E uma das teses que eu aponto traz justamente a dimensão política do currículo, pensando o currículo como um meio da atividade pedagógica, né, que responde a uma dada intencionalidade e, nesse sentido, se reveste de uma dimensão política. E quando a gente afirma que o currículo tem uma dimensão política, ao mesmo tempo a gente já está dizendo que ele não é um instrumento neutro, né? Ele responde a determinados interesses, né? Por isso a gente diz, então, que ele se reveste de uma dimensão política. E aí cabe a gente se perguntar, né? A que intencionalidade pedagógica serve o projeto curricular que a gente propõe, que a gente elabora, que a gente defende ou que a gente realiza na escola, né? Quais são os efeitos na prática social do trabalho educativo orientado, né, e mediado por essa proposição curricular, né? Então, a gente poderia pensar, né, evidentemente que é bastante complexo, né, discutir a dimensão política do currículo, mas a gente precisa trazer essa discussão
para o âmbito da relação escola-sociedade e compreender que no âmbito dessa relação existe uma disputa de projetos, né, para a escola. A escola, como instituição social, ela é convocada a cumprir diferentes funções, né? E basicamente a gente poderia identificar a função de reprodução, manutenção, apaziguamento da ordem, de um lado, e de outro um contraprojeto nesse sentido, um projeto contra-hegemônico para a escola, que pretende colocá-la a serviço dos interesses da classe trabalhadora, né? Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhar na pedagogia histórico-crítica como construir um currículo que responda a essa intencionalidade contra-hegemônica, né? E essa dimensão política do currículo, então, ela vai aparecer nas escolhas que a gente realiza para construir um projeto curricular, né? Um currículo é feito de seleção de conhecimentos. Seleção significa escolha, e fazer escolhas é tomar partido, né? Então, quais conhecimentos, quais conteúdos da cultura devem compor o projeto curricular? Quais conteúdos, quais conhecimentos a gente entende que devem ser preservados, passados adiante, e nesse sentido transmitidos às novas gerações, socializados a toda a população? Então, essas escolhas são baseadas em critérios e parâmetros que respondem a determinados interesses, né? Seja o interesse de transformação dessa sociedade excludente, baseada, né, calcada numa injustiça estrutural, ou no sentido de combatê-la, né? Então, quando a gente afirma nesse estudo da dimensão política do currículo, a gente está trazendo todas essas questões que estão envolvidas na elaboração e na realização de um projeto curricular. Maravilha. Professora, a gente sabe que há muito tempo rechaça-se os clássicos em detrimento do conhecimento tácito, né? Então, os pesquisadores que se enveredam aí pelos caminhos da pedagogia histórico-crítica têm reforçado isso, né? A importância dos clássicos. E qual seria a importância dos clássicos dentro do currículo escolar? Isso, Juliana. Acho que essa tem sido uma defesa, quase que uma bandeira, né, da pedagogia histórico-crítica, que, portanto, comparece também, né, no meu estudo que busca sintetizar proposições da pedagogia histórico-crítica sobre o currículo. Então, uma das teses que eu apresento é que os conhecimentos clássicos devem estar contemplados no projeto curricular. E eu fui, nesse processo, fazer um estudo de textos lá da década de 80, do professor Dermival. Foi super interessante fazer esse resgate e entender o contexto em que essa formulação é colocada. É o próprio professor Saviani que vai dizer que o clássico é um critério útil para pensar ou para enfrentar essa tarefa da escolha, da seleção de conteúdos, da seleção de conhecimentos, que eu comentava, né, na primeira questão. O clássico é um critério útil, ele vai dizer, né, lá no Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, se eu não estou enganada, acho que é isso, né? Então, o que significa? Por que afirmar o clássico e por que isso tem uma importância tão grande? Tinha uma importância tão grande naquele momento e continua tendo, ou talvez até tenha ganhado uma importância maior no contexto em que a gente vive hoje, né? Na contemporaneidade aqui, né? Com 40 anos após, ou 30 anos após essas formulações, elas se fazem absolutamente atuais. E a defesa dos clássicos na obra do professor Dermival, ela vai aparecer em diálogo ou em embate, talvez a gente pudesse dizer, com concepções que vão descaracterizando essa função histórica da escola de socialização do saber sistematizado. E com isso, abrindo espaço para toda sorte de conteúdos de outra ordem invadirem a escola, né? Então, é um pouco nesse sentido que o professor Dermival vem dizer, ora, a tarefa da escola é a socialização dos clássicos,
Não cabe, né, não cabe esvaziar a escola dos conteúdos clássicos e permitir que toda sorte de conteúdos cotidianos invadam esse espaço, né? E a afirmação essa defesa dos clássicos, ela tem a ver com uma concepção de formação humana e com a ideia de que à medida que as pessoas têm a possibilidade de se apropriar, de travar relação e de incorporar as objetivações humanas que estão ali condensadas nas obras clássicas, da ciência, da arte, da literatura, da filosofia, é que as pessoas vão se constituindo como indivíduos singulares e, ao mesmo tempo, seres genéricos, né? Vinculando-se à própria condição do gênero humano. Então, essa é uma defesa que está posta, ela está na base da pedagogia histórico-crítica, né? Como uma concepção de formação humana. E isso vai ter todo um desdobramento ao longo dos anos, a partir, né, com outros autores que vão desenvolver a ideia e que vão, por exemplo, né, como a professora Lígia Márcia Martins, na livre docência dela, vai estabelecer uma relação entre o ensino dos clássicos e o desenvolvimento do psiquismo, por exemplo, né? Então, essa é uma ideia que ela está posta desde, né, das primeiras aproximações ou primeiras elaborações da pedagogia histórico-crítica, e ela permanece quase que como um elemento identitário dessa pedagogia. Por isso, né, isso vai reaparecer, então, né, nesse meu estudo. Mas uma ponderação que eu coloco, que eu acho que é válido, né, indicar, é que a gente não deve considerar isso como uma tarefa simples ou como algo resolvido. Porque às vezes fica essa impressão, então o que a escola deve ensinar? A escola deve ensinar os clássicos. Como se isso fosse já o problema equacionado, né? E o que eu tento dizer é que esse é o começo do problema, né? É o começo do caminho, porque, na verdade, esse é um princípio geral e nós vamos precisar pensar quais clássicos, em quais momentos do processo de escolarização, que é algo que o professor Newton Duarte também vai discutir numa obra recente dele, ele vai dizer, a gente precisa pensar, considerar o momento da formação do indivíduo e como uma obra clássica vai poder, naquele momento da sua formação, contribuir de forma significativa, relevante para a sua humanização, para o seu desenvolvimento. E é preciso pensar os clássicos nas áreas, né? Na filosofia, nas artes, nas ciências, enfim, não é algo que seja resolvido. Ele ainda é, digamos, um princípio geral que nós precisamos fazer a concreção desse princípio, e a elaboração de um projeto curricular nos exige isso, né? Ela vai nos cobrar, dizer, bom, então, se são os clássicos, quais são os clássicos aqui, nessa área, para esse momento da escolarização, né? Isso não é algo que a gente possa achar que já esteja dado, né, ou que já esteja definido pela experiência histórica, porque a gente está, na verdade, com a pedagogia histórico-crítica, construindo um outro projeto para a escola, né, que não é o projeto que já existiu, ou o projeto que era lá da escola tradicional, não é voltar para lá, é construir um novo projeto que faz a crítica ao modelo não diretivo da escola nova, mas também recusa o modelo, né, do assim chamado ensino tradicional, ou recusa a pedagogia tradicional. Nessa concepção histórico-crítica, né, como essa concepção se expressa num projeto para o currículo, ou numa proposta curricular para a educação das nossas crianças, né? Então, os clássicos estarão lá e devem estar lá, porque isso é condição de humanização, é condição de possibilitar que o indivíduo singular supere os particularismos da sua experiência e trave relação com a história humana, né? Uma coisa que eu nunca me esqueço, em uma das supervisões com o professor Dermerval, e a gente conversava sobre os clássicos, e ele me disse uma frase assim, que não são os clássicos que formam a pessoa, não são os clássicos que formam um estudante, é a história condensada nos clássicos. Então, os clássicos como esse veículo de conexão, né, do indivíduo singular com a história humana,
com os dramas humanos, né, e como a humanidade foi lidando com eles, como a humanidade foi produzindo conhecimento para lidar com os problemas, né, com as vicissitudes da existência. Tudo isso está condensado nas obras clássicas, né? Então, por isso, a defesa dos clássicos, e lembrando sempre, como o próprio professor Dermeval enfatiza, que o clássico não se confunde com o tradicional, nem se opõe ao moderno. Né? Então, o clássico não é algo velho, empoeirado, e nem é meramente algo que sobreviveu ao tempo. Né? O sobreviver ao tempo, essa perenidade, ela é um elemento importante, mas o clássico tem a ver com aquilo que capta questões nucleares da existência humana, da condição humana. Né? E nesse sentido, muitas coisas que sobrevivem ao tempo não têm essa característica. Né? Então a gente precisa pensar o clássico nesse sentido, né? E limpando um pouco esse terreno do que significa a defesa dos clássicos para a pedagogia histórico-crítica, e que faz muitas vezes haver uma interpretação equivocada de que a gente está defendendo aquele conhecimento, né, empoeirado e sem vida, e não é nada disso que a gente está dizendo quando faz a defesa dos clássicos no currículo. Acho que é mais ou menos por aí, Juliana. Sim, até porque seria a historização dos clássicos, né, professora? Isso é muito importante também. Isso. Né? Professora, o outro nó que a gente encontra sempre é a questão da prática social. O que a sua pesquisa aponta em relação à prática social e como ela, de certa forma, influencia o currículo? Legal. São só questões simples, né? Para a gente pensar aqui a relação entre currículo e prática social. Acho que essa é uma outra questão, né? Que eu enfrentei no estudo do pós-doutorado. Porque qual que é o princípio do método histórico-crítico? O método ele tem como ponto de partida e ponto de chegada a prática social. Ou como vai dizer o professor Dermeval, a educação ela vai ser uma atividade mediadora no seio da prática social global. Então, a prática social ela é referência central para pensar o próprio sentido da prática educativa. E, justamente, no momento em que a gente elabora uma proposta curricular, um projeto de currículo que responde a uma intencionalidade, isso precisa estar em conexão orgânica, interna, com a prática social. Né? Uma das coisas que eu fui percebendo no estudo é que as categorias do método, né, a problematização, a instrumentalização, a catarse e a prática social como ponto de partida e de chegada, eles são importantes também de serem trazidos para o âmbito da discussão do currículo. Né? Então, a problematização da prática social, ela significa que é a própria prática social, entendida como prática social global, que nos coloca problemas, que nos coloca questões que são necessárias de se enfrentar e que justificam a necessidade de instrumentalização, de transmissão de ferramentas conceituais para os nossos estudantes. Então, o conteúdo ele não é algo em si, mas ele é algo que é formativo porque ele se torna uma mediação na relação do estudante com a prática social, permitindo ao estudante compreender melhor a realidade em que vivemos, identificar esses problemas, identificar questões que devem ser enfrentadas e superadas. Portanto, o próprio sentido daquilo que se estuda, dos conhecimentos que compõem o currículo, ele estará nesse vínculo com a prática social. Né? Então, como pensar, né, como atender a esse princípio na elaboração de um projeto curricular? É fundamental que a gente garanta esse nexo. Né? E isso também, como a defesa dos clássicos, não é uma tarefa simples em absoluto. Isso é um princípio geral que nos orienta. Num certo sentido, as próprias ciências,
né, na sua história de constituição, elas já acumulam, né, essa relação com a prática social, à medida que os conhecimentos científicos são respostas humanas, são elaborações humanas em resposta a problemas que a prática social coloca, né? Então, na própria ciência, de alguma forma, isso já está incorporado, né? Mas eu penso que para um projeto se caracterizar como um projeto histórico-crítico, esse convocar da prática social, ele é fundamental, né? Ele é algo que me parece também identitário dessa pedagogia, algo que marca a identidade dessa pedagogia, né? O ensino de conteúdos sistematizados, do saber clássico, do saber objetivo, como instrumento de transformação da consciência do estudante e, portanto, de transformação da sua relação com a prática social. Acho que, né, são algumas das questões para se pensar quando a gente fala de prática social e currículo. Maravilha, professora. Professora, você e a professora Maria Cláudia Sacomani lançaram recentemente um canal no YouTube chamado Reunião Pedagógica. Conta um pouquinho para a gente sobre o processo de criação do canal. Eu conto. Poxa, tem sido uma experiência interessante essa, viu, Juliana? Maria Cláudia e eu, nós somos amigas, nos conhecemos, eu nem sei dizer há quanto tempo, mas já há muitos anos, né? E nós nos aproximamos bastante porque tanto eu como ela temos esse vínculo com a educação infantil. A Maria Cláudia, hoje, ela é professora da Unidade de Atendimento à Criança da UFSCar. Ela fez doutorado no mesmo programa que eu, lá em Araraquara, né? E como nós duas estudamos e trabalhamos com educação infantil, a gente foi se aproximando, né, por esse interesse comum, por esse vínculo com a educação da criança pequena. E fomos, né, temos ao longo desse tempo feito trabalhos conjuntos, né, construído, né, textos, trabalhos, enfim. E em algum momento a gente começou a conversar sobre essa necessidade de poder ampliar o alcance dessas discussões que a gente tem feito no âmbito da pedagogia histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural sobre a educação infantil, porque a educação infantil ela ainda é uma área ou uma etapa, né, da educação básica que carece dessa discussão pedagógica, dessa fundamentação, né, para a gente pensar um ensino desenvolvente e superar várias questões que marcam o campo, né, desde uma dificuldade de se compreender a especificidade do trabalho pedagógico nessa etapa, e aí, né, tem toda uma questão de uma antecipação daquilo que se faz no ensino fundamental ou de um sentido preparatório, algo que marca a história da educação infantil e ainda está presente. De outro lado, as críticas a esses problemas históricos da educação infantil, nos levando para um caminho da negação do modelo escolar ou da negação do ensino na educação infantil. Então, a gente vem travando juntas esses debates no campo e sentindo essa necessidade de ampliar, de poder alcançar mais pessoas, mais professoras de educação infantil, professoras e professores, para construir uma espécie de rede mesmo, né? Para aglomerar, digamos assim, né, virtualmente nesse momento, pessoas que compartilhem desse mesmo projeto de construir uma educação infantil de máxima qualidade para as crianças da classe trabalhadora. E foi dessa necessidade que surgiu a ideia do canal, né, do Reunião Pedagógica. E a gente foi, né, já tem alguns bons meses que a gente vem trabalhando nisso. É uma experiência interessante, a gente está sempre muito cheia de dúvidas, né? Puxa, faz sentido, vamos fazer, não, vamos, né? E aí vamos fazer, né? Nós decidimos, né, ousar nesse sentido, né, de fazer essa tentativa, fazer essa experiência, tem sido super interessante. E a gente tem aprendido muito, né, pensar na questão da linguagem, do conteúdo, dos tempos, né, da internet, como garantir um conteúdo de qualidade, que é o nosso interesse
principal, né? Socializar um conteúdo de qualidade referente à educação infantil, mas dentro desses tempos, né, das redes sociais, tudo sempre muito rápido, muito enxuto. Então a gente tem sido se sentido muito desafiada nesse sentido. E temos aí, enfim, né? As pessoas é que vão nos dizendo, né, se está funcionando ou não. De um modo geral, a gente tem tido bons retornos, e a gente também tem como um dos principais motivos desse projeto, digamos assim, poder socializar experiências interessantes que a gente tem encontrado na educação infantil nesses anos todos trabalhando com formação, né? Então, eu já fiz formação em vários municípios, né, São Paulo, Paraná, né? Enfim, a Maria Cláudia já trabalhou também como formadora, já circulou um pouquinho por aí também. A gente acaba conhecendo experiências muito bonitas na educação infantil e que a gente gostaria de poder, de alguma forma, oportunizar que elas fossem socializadas para inspirar as pessoas, para, enfim, né? Nesse sentido mesmo, né, de aprender com as experiências que estão acontecendo, com todos os limites das condições em que ocorre a educação infantil no Brasil hoje, tem muita coisa bonita sendo feita e a gente quer poder, de alguma forma, compartilhar mais amplamente isso. Então, a ideia é poder também trazer pessoas para contar suas experiências de docência na educação infantil, indicar materiais pedagógicos, né, que possam ser interessantes. Então, a gente tem pensado com esse intuito. Estamos aí inaugurando, né, esse projeto nas redes sociais. A gente tem se divertido nesse processo. Tem sido bacana, diante de toda essa diversidade que a gente atravessa, né, no ano de 2020, com esse agravamento de tantas contradições sociais que já vinham colocadas, mas que alcançaram uma agudez nesse momento, que tem tornado bastante difícil, né, a gente se sustentar em pé e ter um projeto em que a gente alcança pessoas que querem pensar a educação infantil, que querem fazer um trabalho bacana com as crianças, é algo que tem nos mobilizado muito nesse sentido. E também tem nos aproximado muito e acho que é isso, contar. Professora, qual a frequência dos vídeos no canal? Eles são semanais, quinzenais? A gente fez um projeto mais ou menos assim, Juliana. Como a gente tem todo o resto das atividades, a gente não consegue produzir vídeos com tanta frequência, e dá um trabalhão, né? Dá um trabalho danado isso. Eu não tinha essa noção, assim, né? E ainda que a parte da edição é a Maria Cláudia que acaba fazendo, que ela domina mais. Mas é algo muito mais trabalhoso do que eu poderia imaginar. Mas a gente organizou assim, a gente vai fazer vídeos de diferentes tipos, né? Vídeos de diferentes conteúdos. Então, a gente vai fazer vídeos de conteúdo teórico, vídeos de indicação de material pedagógico, a gente vai ter vídeos com convidados para contar experiências, a gente chamou de Inspire-se, né, esse quadro. O quadro de estudo teórico a gente chamou de Bora Estudar. Então, tem um Bora Estudar, tem um Inspire-se, tem tem o vídeo que a gente indica material pedagógico, que é o Fica a Dica, e tem a contação de história, que a Maria Cláudia vai fazer também no canal, né? Já contando tudo que vem pela frente. Então, a gente vai, a cada semana, ter um vídeo. Toda terça-feira a gente solta um vídeo novo, e cada semana vai ser um diferente, né? Então, a gente vai intercalando nesse esquema, que, por enquanto, foi o que a gente pensou para essa primeira experiência, né? A nossa ideia é, até o final do ano, manter esse formato, um estudo teórico, um Bora Estudar, um Fica a Dica, um Inspire-se e um Contação de História. Não sei se necessariamente nessa mesma ordem, mas acho que é isso. Então, a cada mês, né, roda todos os quadros que a gente pensou. É assim que está organizado, Juliana.
Posso parabenizar essa ideia maravilhosa, essa iniciativa, e convidar nosso público, então, para conferir aí o Reunião Pedagógica no YouTube. Professora, conta um pouquinho para a gente agora sobre suas leituras de quarentena. Puxa vida, verdade. Olha, a situação da quarentena, desse confinamento, foi uma situação que, para mim, pessoalmente, me reaproximou muito da literatura. Acho que as pessoas, cada um tem vivido de um jeito muito peculiar, né? Essa situação do confinamento. E para mim a literatura tem sido importante. Algumas leituras assim que foram bem importantes nesse tempo, acho que uma leitura que foi bem impactante foi reler, na verdade, o Miguelin, do Guimarães Rosa. Eu digo que foi como se eu nunca tivesse lido, né? E isso é um clássico, né? A gente falou de clássicos aqui. Então, é uma leitura muito forte, né? O Miguelin, ele traz toda uma questão da infância, do sertão, né? Então, foi muito bom poder reencontrar o Miguelin. Um autor que eu não conhecia, que eu ainda não tinha feito nenhuma leitura, e que eu conheci nessa quarentena, foi o Raduan Nassar. Eu li Um Copo de Cólera, gostei muito, senti assim, né? Falei que é um livro que parece uma erupção vulcânica, né? E aí gostei muito e procurei daí o Lavoura Arcaica dele também. Eu tenho um pouco isso, quando eu gosto muito do livro de um autor, eu já quero outro dele para absorver, né, o autor mesmo, assim, né? E o Lavoura Arcaica eu gostei mais ainda, muito mais, na verdade. É um livro muito impactante, né? Do Raduan. E agora, mais recentemente, eu concluí esses dias a leitura do Estrangeiro, do Albert Camus, que é um autor argelino, um livro bem curtinho, assim, e é um livro... Eu ainda estou elaborando o enigma do livro, digamos assim, né? Mas ele é um livro interessante para a gente pensar o homem de hoje, assim, né? A relação com a realidade, né? Ele traz muito uma relação tanto distanciada, né? E das coisas, dos acontecimentos, né? Uma relação muito circunscrita ao momento presente, e ao mesmo tempo é curioso porque é um livro que você não consegue parar de ler, assim, né? Embora o personagem tenha, né, o narrador, que é o personagem principal, ele tem essa característica que é incômoda e angustiante, mas ao mesmo tempo é uma narrativa que você quer, né? Você quer acompanhar esse cotidiano amorfo, né, dele. Então, é uma obra também que foi super, super, né, impactante aí na leitura, e acabo de concluí-la nesses dias aí. Estou pensando qual que vai ser o próximo. Estou dando um tempinho, sempre dou esse intervalo entre um livro e outro, um respiro, e estou procurando uma próxima leitura. Ótimo. Professora Juliana, vida longa ao seu trabalho. Muito obrigada por essa entrevista de hoje. Parabéns. Juliana, agradeço muito. Lembro de quando a gente se conheceu lá na Unicamp, numa atividade na disciplina do professor Zezo, né? Acho que foi lá, tem algum tempo, e desde então a gente mantém algum contato, principalmente nas redes sociais, e fiquei muito feliz quando recebi o teu convite para essa entrevista, viu? Agradeço muito pela oportunidade e por esse encontro. Obrigada. Obrigada, professora. Até breve. Até. Um beijo, viu, Ju? Beijo. Tchau, tchau. Tchau. E agora a gente vai para Minas, andar de mãos dadas com o poeta Drummond, no poema Os Ombros Suportam o Mundo. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus, tempo de absoluta depuração, tempo em que não se diz mais, meu amor, porque o amor resultou inútil. E os olhos não choram, e as mãos tecem apenas o rude trabalho, e o coração está seco. Em vão mulheres batem a porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És todo certeza, já não sabes sofrer. E nada esperas de teus amigos.
Pouco importa, vem a velhice, que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo, e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue, e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, preferiram os delicados morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem, a vida apenas, sem mistificação. Beijo para vocês e até semana que vem.